uma artista talentosa, jovem e no auge de sua carreira. Em 25 de agosto de 2001, o mundo perdeu Aaliyah, uma das maiores promessas da música e do cinema. Mas o que muitos não sabem é que a trágica morte da cantora gerou uma série de teorias da conspiração que até hoje intrigam seus fãs. Será que tudo o que aconteceu naquele fatídico voo foi apenas um acidente? Hoje vamos explorar as principais teorias da conspiração sobre a morte de Aaliyah. Antes de falarmos sobre as teorias, é importante relembrarmos os fatos. A Aaliyah morreu em um acidente aéreo nas Bahamas logo após gravar o clipe da música Rock the Boat. O avião, um Cessna 402, caiu pouco após a decolagem, matando todos os ocupantes a bordo. Segundo relatos oficiais, o avião estava sobrecarregado e o piloto não tinha a licença adequada para voar aquele modelo de aeronave. A morte prematura da artista chocou o mundo, mas para alguns, as circunstâncias do acidente nunca pareceram tão claras. A primeira teoria que circula entre os fãs é a de que Aaliyah teria sido vítima de uma maldição ou até mesmo de uma conspiração arquitetada pela indústria musical. Essa teoria sugere que a cantora estaria envolvida em algum tipo de contrato obscuro e que sua morte teria sido planejada para manter segredos ocultos, algo semelhante ao que se fala sobre artistas como Michael Jackson e Tupac. Segundo os defensores dessa teoria, o sucesso estrondoso de Aaliyah e sua independência crescente poderiam ter incomodado pessoas influentes. Haveria interesses em silenciá-la antes que ela se tornasse ainda maior e controlasse completamente sua carreira. Uma teoria ainda mais controversa envolve a ligação de Aaliyah com a misteriosa sociedade secreta conhecida como Illuminati. Muitos acreditam que ela teria sido sacrificada como parte de um ritual para assegurar o sucesso de outras figuras da música. Os defensores dessa teoria apontam para supostos sinais nos vídeos de Aaliyah e em sua imagem pública, alegando que ela poderia estar envolvida em algum tipo de pacto com a sociedade secreta. No clipe de Rock the Boat, o último feito por Aaliyah, imagens subaquáticas e a performance foram associadas a simbolismos de renascimento e transição para outra dimensão. No entanto, vale lembrar que essa é uma teoria extremamente especulativa e amplamente desacreditada por especialistas. Outra teoria mais pé no chão sugere que o acidente de Aaliyah pode ter sido resultado de sabotagem ou de uma negligência deliberada. Algumas pessoas acreditam que as condições do voo foram intencionalmente ignoradas e que a cantora foi de certa forma colocada em uma situação de risco calculada. Embora as investigações tenham concluído que o avião estava sobrecarregado e que o piloto não deveria estar operando a aeronave, algumas inconsistências no processo levantaram suspeitas entre os fãs mais atentos. Teria sido uma simples imprudência ou havia algo mais por trás disso? Outro ponto que alimenta as teorias da conspiração é o silêncio de algumas celebridades próximas a Aaliyah, como Damon Dash, com quem ela estava em um relacionamento na época. Muitos se perguntam por que essas figuras nunca falaram abertamente sobre o acidente, e isso só aumenta as especulações. A prisão de Diddy acusado de tráfico sexual trouxe novamente à tona a especulação sobre sua possível conexão com a morte de Aaliyah. A relação entre Puff Daddy, Beyoncé e Jay-Z no contexto da morte de Aaliyah é um tema que circula em teorias conspiratórias, mas não possui provas concretas. No entanto, alguns aspectos dessas figuras da indústria musical acabam gerando especulação por suas posições de poder e influência na época. Na época da morte de Aaliyah, Puff Daddy e Jay-Z já eram grandes nomes da música, cada um liderando seus impérios musicais. Puff Daddy com sua Bad Boy Records e Jay-Z, que estava consolidando sua carreira como rapper e empresário com a Rockefeller Records, eram figuras influentes no cenário do hip-hop. Embora não haja evidências de que Puff Daddy ou Jay-Z tivessem alguma ligação direta com o acidente de Aaliyah, o fato de todos eles ocuparem posições de poder na indústria alimenta especulações de rivalidades e jogadas de bastidores. Jay-Z tinha uma conexão próxima com a Aaliyah, e alguns rumores sugerem que ele tinha interesse romântico na cantora, embora ela estivesse envolvida com Damon Dash, sócio de Jay-Z na gravadora. Esse suposto triângulo amoroso envolvendo Damon Dash, Aaliyah e Jay-Z é um ponto que frequentemente aparece nas teorias conspiratórias,
Há quem acredite que essa situação pode ter causado tensões nos bastidores da indústria, embora não existam provas que liguem isso diretamente ao acidente de avião que matou a Aaliyah. Beyoncé, por sua vez, na época da morte de Aaliyah, ainda estava em ascensão com o Destiny's Child e sua relação com Jay-Z ainda estava se formando. No entanto, alguns teóricos sugerem que a morte de Aaliyah abriu caminho para Beyoncé se tornar a grande estrela feminina da música, ocupando o espaço que a Aaliyah potencialmente teria dominado. Isso é visto por alguns como uma coincidência intrigante, mas também carece de qualquer evidência real. Embora Puff Daddy, também conhecido como Diddy, não tenha sido formalmente acusado de qualquer envolvimento no acidente que vitimou a cantora em 2001, a recente prisão dele reacendeu o interesse em teorias que circulam há anos. Com Diddy enfrentando problemas legais, teóricos e fãs começaram a revisitar antigas teorias conspiratórias que sugerem que ele poderia ter, de alguma forma, desempenhado um papel indireto no acidente que matou a Aaliyah. Embora não haja evidências concretas, essas suposições envolvem sua influência e poder nos bastidores da indústria musical naquela época. A prisão renovou a curiosidade sobre as possíveis intrigas no mundo do entretenimento e sua relação com eventos trágicos do passado. Agora vou te contar de uma forma bem resumida a estranha conexão de Diddy com a morte de Aaliyah. Sean Combs, também conhecido como Diddy, é um dos nomes mais poderosos da indústria da música. Na época da morte de Aaliyah, ele já havia consolidado sua fama como produtor. Mas ele também estava cercado de polêmicas, especialmente no que se refere a rivalidades no mundo do rap e sua suposta influência sobre outros artistas. Então, como Puff Daddy se encaixa nessa tragédia? Alguns teóricos apontam que Aaliyah estava prestes a alcançar um nível de sucesso que poderia colocar outros artistas de sua gravadora em segundo plano. Diddy, sendo uma figura influente nos bastidores, já havia demonstrado controle rígido sobre sua gravadora Bad Boy Records e seus artistas. Há rumores de que conflitos internos e interesses comerciais podem ter criado uma tensão entre os dois. Embora não existam provas concretas, fãs e insiders da indústria alimentaram teorias conspiratórias, sugerindo que Diddy poderia estar envolvido de alguma forma na tragédia, seja diretamente ou por meio de decisões nos bastidores. Uma teoria sugere que o piloto do avião havia trabalhado anteriormente em eventos ligados a Puff Daddy, o que levanta questões sobre como essa escolha foi feita. Será que a conexão entre Puff Daddy e a morte de Aaliyah é apenas uma teoria infundada ou há mais nessa história do que aparenta? Talvez nunca saibamos a verdade, mas o que é certo é que a perda de Aaliyah deixou uma marca profunda na música e na cultura pop. Essas três figuras, Puff Daddy, Jay-Z e Beyoncé, são frequentemente mencionadas em teorias que tentam conectar pontos entre o sucesso deles e a trágica morte de Aaliyah. As teorias sugerem que, de alguma forma, a morte de Aaliyah beneficiou alguns desses grandes nomes da música, o que alimenta ainda mais especulações. No entanto, não há evidências concretas para sustentar essas ideias, e elas continuam a ser especulações sem fundamento factual. Apesar das teorias conspiratórias que tentam ligar Puff Daddy, Beyoncé e Jay-Z à morte de Aaliyah, não existem provas sólidas que apontem qualquer envolvimento direto ou indireto deles no caso. As especulações refletem mais a curiosidade pública e o fascínio por mistérios não resolvidos no mundo das celebridades do que fatos baseados em evidências. Mas essas especulações, embora intrigantes, acabam dividindo os fãs. Para alguns, essas teorias são uma forma de lidar com a dor da perda. Para outros, são desrespeitosas com a memória da artista. O impacto de sua vida e música continua vivo, e mesmo com o passar dos anos, Aaliyah permanece sendo uma estrela eterna. No final das contas, nunca saberemos com certeza se essas teorias possuem algum fundo de verdade. O que sabemos é que a perda de Aaliyah foi sentida por milhões de pessoas ao redor do mundo, e seu talento continuará a inspirar gerações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar sua opinião nos comentários. Qual teoria você acha mais plausível? Até o próximo vídeo.